Fala pessoal, Prof. Renan aqui trazendo mais uma aula de resolução de questões para certificações financeiras. E apenas lembrando, tá? O curso completo vocês encontram no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados. No mais, peço aí para vocês deixarem o like, né? Se inscreverem no canal e vamos lá então para as questões de hoje. É uma atribuição do Banco Central do Brasil, Bacen. Então, o Banco Central, no papel aí de supervisor do Sistema Financeiro Nacional, né, ele tem uma série de atribuições. Vamos lá. Definir as condições e os limites de emissão de papel moeda. Não, tá? Ele pode lá emitir o papel moeda, ele não necessita mais de autorização como ele necessitava há alguns anos atrás do Conselho Monetário Nacional, mas isso não é uma das atribuições que a gente vê lá quando a gente estuda o Banco Central. Ele pode emitir e antigamente existia essa necessidade de autorização que não existe mais. Autorizar o funcionamento de instituições financeiras e promover a fiscalização delas. Tá correto, realmente, tá? O Banco Central, ele dá essa autorização para as instituições financeiras, para que elas possam funcionar. E além disso, ele também vai fazer a fiscalização dessas instituições. Então tá aqui a resposta. Ele vai eleger os administradores de todas as instituições financeiras privadas? Não, né? Aí, imagina se o Banco Central fosse fazer isso, né? Ia fugir muito do papel de banco dos bancos que ele tem, de executor da política monetária. Fiscalizar o funcionamento das sociedades seguradoras. Quando a gente fala aqui de sociedades seguradoras e da fiscalização delas, a gente está se referindo a uma outra entidade autárquica, que não é o Banco Central, né? É a SUSEP. Então tá errado esse daqui também, resposta na letra B. Não é um dos objetivos do Código de Distribuição de Produtos de Investimento estimular a transparência no relacionamento com os investidores? Esse é um dos objetivos, tá? Então a gente não marca. Estimular a concorrência leal? Com certeza. Né? A concorrência leal ali entre as instituições. Promover a qualificação das instituições e dos profissionais envolvidos na atividade de distribuição de produtos de investimento. É importante essa qualificação? Com certeza. Garantir rentabilidade mínima aos investidores. Ninguém pode garantir rentabilidade mínima, tá? E não vai ser o código que vai ter como objetivo fazer isso. Então, resposta que não é um dos objetivos está aqui na letra D. Nas contas externas, quando há mais dinheiro entrando que saindo de um país, diz-se que contas externas, balança de pagamento, vai registrar para nós qual que é a atividade comercial do nosso país com o resto do mundo. Tá? Se tem mais dinheiro entrando do que saindo, significa, né, que eu estou aqui com o meu país e está entrando dinheiro de outros países. Mais do que está saindo, porque o país ele também pode jogar dinheiro lá para fora. Né? Se está entrando, é porque o nosso país está exportando. E se tá, é um exemplo, né? Também pode ter ali outras coisas que fazem esse dinheiro entrar. E se está saindo, é porque provavelmente ele está importando. Mas nesse caso, a gente tem mais dinheiro entrando do que saindo. A balança de pagamentos, ela é superavitária? Sim, né? Porque ela registra, então, o que está entrando e o que está saindo. Nesse caso, como está entrando mais, ela está positiva, numa situação superavitária. A balança de serviços é deficitária? Não sei, né? Porque a balança de pagamentos, ela tem diversas contas, não só a balança de serviço. Se a gente olhar a balança de serviço, daqui a pouco ela está deficitária e mesmo assim a balança de pagamentos está superavitária por conta de outras contas que compõem as contas externas do balanço de pagamento. A balança comercial está com saldo negativo? De novo, é uma das contas que compõe o balanço de pagamento. Então, né, não sei. Teria que olhar especificamente ali a conta comercial. Não há erros e omissões registrados. Também não sei, né? Pode ser que sim. Erros e omissões são... Na verdade, essa conta ela é utilizada para fechar a conta. Exatamente, né? Porque erros e omissões que não foram considerados em outras contas, mas que afetaram o saldo, eles são jogados aqui para ser uma forma de compensar esses erros. Então, a resposta na A. Sobre o certificado de operações estruturadas, o COI, que é um produto que ele mescla características de renda fixa e renda variável. Pode ter o valor nominal protegido? Pode, né? Para aqueles investidores mais conservadores é uma modalidade. Pode ter o valor nominal em risco? Pode também, né? Que vai acabar
para o público aqui mais arrojado. Possui cobertura do FGC? Não, não possui. Em regra, é obrigatório o DI, que é o documento de informações complementares, com todas as informações necessárias. Sim, né? E vai ser entregue aqui aos investidores antes deles investirem no COI. Então, a 1, a 2 e a 4, né, elas estão corretas. Resposta aqui na B. É uma situação que permite compensação de perdas no pagamento de imposto de renda. Fundo de renda fixa de curto prazo com fundo de renda fixa de longo prazo. Aí não pode, né? Tem que respeitar a classificação da receita. Curto prazo apenas com curto prazo. Então aqui não daria. Fundo multimercado com o fundo de ações. Não pode, porque eu só posso compensar fundo de ações com fundo de ações. Não posso misturar com multimercado, renda fixa e cambial. Fundo cambial com o fundo de renda fixa de curto prazo. Não, né? Eu tenho que respeitar a classificação da receita. Curto prazo apenas com outro de curto prazo. Fundo de renda fixa de curto prazo com outro fundo de renda fixa de curto prazo. Então, curto prazo com curto prazo, aqui é possível. Um cliente contratou um PGBL com tabela regressiva. Após decorrido um ano, resolveu sacar o que estava acumulado. Nessa situação, qual será a alíquota de imposto de renda que será cobrada? É um PGBL, então o IR aqui vai ser sobre o total. E a tabela regressiva, ela começa assim, né? De 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e mais de 10 anos. E aí eu tenho alíquotas aqui que vão caindo em 5%, começando em 35%, aí 30%, 25%, 20%, 15% e 10%. Olha só, ele ficou um ano, né? Então dá esse intervalo aqui. É 35% de imposto de renda sobre o total, né? Resposta aqui na letra C. Vou colocar em outra cor, né? Para não parecer que está errado. Então, 35% sobre o total. O tracking error ele é uma medida que dará. Bom, ele é uma medida, né, que ele vai pegar as diferenças entre a rentabilidade de um fundo de investimento, por exemplo, e o seu indicador de referência. Ele vai rastrear, né, quais são esses erros e vai mostrar se o fundo está aderente ou não a um determinado indicador de referência. Então vamos lá, ele é uma medida que dará o deslocamento de uma carteira em relação ao benchmark? É isso, né? O benchmark pode ser o Ibovespa, pode ser também a taxa DI, pode ser o IBRX, é um indicador de referência que vai ser utilizado, e aí eu comparo a carteira, eu comparo um fundo de investimento para saber se está trazendo ou não o mesmo retorno ali do benchmark. A máxima perda esperada de uma carteira? Não, né? Aí eu teria o VaR, por exemplo, para usar isso. O risco de uma carteira, a rentabilidade esperada de uma carteira? Não, é esse deslocamento, né, em relação às rentabilidades, os retornos de um ativo e o seu benchmark.